Olá, muito boa noite. Falamos direto dos estúdios da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo em mais uma noite de entrevistas desse programa do Recesso Parlamentar, finalzinho do ano de 2023. Recebendo hoje com imenso prazer e orgulho a minha amiga e vereadora Maiara Felício, do PT. Maiara, seja muito bem-vinda. Obrigada, Denis. Obrigada aí todo mundo que está assistindo o programa. É uma honra vir até aqui, falar um pouquinho do nosso trabalho, explicar o que a gente tem se debruçado, o que a gente está desenvolvendo dentro da Câmara de Vereadores. Nesse terceiro ano de atividade legislativa, né, muita coisa mudou e a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre o ano de 2023. Isso aí, Maiara. A gente começa falando exatamente disso. Maiara, seu primeiro mandato, né? Como é que vem acontecendo essa trajetória aí? Fala pra gente sobre todas essas mudanças que acontecem na sua vida parlamentar. Eu amo os programas do Recesso, que eu acho que quem acompanhou, eu confidencializei muitas inseguranças minhas durante todas essas entrevistas, né, nesse programa. Pude falar um pouquinho das dificuldades que a gente enfrentou quando chegou. Acredito que 2021 foi um ano de descobertas, né, de muito agradecimento, de retorno às comunidades, de ouvir muito da população e aprender qual é o ofício de um vereador de fato, o que um vereador faz e colocar excelência nisso. Foi um ano, 2021, foi um ano em que eu produzi muitas matérias legislativas. A gente aprovou muita lei em 2021. E isso para mim foi uma bagagem gigantesca. 2022 foi um ano também assim de muito amadurecimento. A gente enfrentou uma campanha eleitoral. Eu acho que todo mundo que esteve ativo na campanha de 2022, defendendo democracia, né, querendo um futuro melhor para o nosso país, e ainda assim aqueles que estavam com o nome à disposição, que foi o meu caso, né, a gente que concorreu, pôde ver de perto também assim nas andanças da rua, né, o que a população quer, o que o povo quer em todas as instâncias. Às vezes, Denis, a gente acredita que só uma parcela da população, quando elege um político, vai estar ali atuando junto dele, vai acompanhar o mandato, mas não. Eu acho que o grande ganho que eu tive durante esse tempo, que muitas pessoas fora ali da minha bolha, fora das minhas prioridades de atividade, assim, se aproximaram muito e contribuíram muito com esse trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui. Então, 2022 foi um ano em que eu precisei sair da caixinha e entender que existe um mundo muito além daquele que eu imaginava. Isso é importante porque quando a gente fala de democracia é o respeito da diferença e assim, né, a diferença prevalecendo, né, e a escolha popular. Então isso foi grandioso para mim. E 2023 veio num tom, assim, a gente teve muitas conversas com o partido, a gente teve muito trabalho junto, né, ao governo federal, a gente teve muito diálogo também com o governo do estado, né, principalmente pensando a Alerj, com os deputados que a gente elegeu, de entender o meu território como a minha prioridade. Nova Friburgo é minha prioridade, assim como também a região serrana do estado do Rio de Janeiro, porque quando a gente termina uma campanha eleitoral lá no finalzinho de 2022 e a gente, né, fazendo ainda bonito depois da eleição, conseguindo uma votação expressiva, ficando de suplente e tudo mais, e tendo muitas chances de entrar, de ser incorporada pelo governo federal e tudo mais, de entender que eu sou mais útil aqui, atuando aqui, vendo as coisas aqui, denunciando as coisas que acontecem aqui, ajudando o povo daqui. E quando a gente sonhou o Congresso, era muito desse lugar, né, de que houvesse um respeito com o interior do estado do Rio de Janeiro. E 2023 foi dedicado todo para isso, para entender o nosso território e onde esse território precisa melhorar. Como as nossas pessoas, né, a população, como ela fica abandonada, como acontecem os descasos, como a gente precisa que outros poderes intervenham para que a nossa população não pereça, né? E aí você vai ver uma Maiara dentro de uma fiscalização muito mais madura, muito mais inteligente, coerente e muito mais ativa. A gente vê a grande reviravolta, né, das questões, porque a gente confia muito no governo do Johnny Maicon quando ele entra, muito pela gênese, né, do movimento político dele, vindo de uma periferia friburguense que sofreu muito com a tragédia de 2011, dá essa carta branca para ele poder governar a cidade e depois vem a decepção. A decepção de uma pessoa que brincou com o poder ao invés de aproveitar a confiança que foi confiada a ele. E isso se manifesta num lugar
desapontamento, né, de frustração, porque assim como eu, tantas outras pessoas que acreditavam que poderia ser um novo começo para Nova Friburgo, viu uma maquiagem e uma tentativa de manipulação das massas através das redes sociais. Você diria que mais do mesmo ou até pior do que o que já havia se visto? É triste porque quando a gente vê a ascensão de uma pessoa que vem de um lugar pobre, de um lugar simples, né, um lugar humilde, a gente espera que tenha um olhar completamente dinâmico para essas situações. E hoje a gente vê que a assistência social, a Secretaria de Assistência Social, não tem uma cesta básica para entregar para quem está precisando. A gente vê que a política, né, de aluguel social para pessoas que não têm para onde ir, mulheres vítimas de violência doméstica, passei por isso muito recentemente acompanhando uma mulher, né, que era vítima de violência doméstica, precisando de um aluguel para sair de perto do agressor, para não ficar ali na dependência financeira e ter uma negativa muito violenta sobre isso. Então, a gente esperava humanidade, o mínimo. Podia ter todos os defeitos do mundo, mas se tivesse pelo menos a vontade e a coragem de encarar a população e botar esse trabalho de fato na rua e não ficar tentando simplesmente postar foto com coisas que não fazem a diferença no final das contas, né? A administração pública é uma coisa muito séria. E eu acho que o tom de brincadeira que virou na nossa cidade, essa administração, não pode acontecer. Porque quando a gente não tem seriedade no nosso trabalho, não tem porque a gente está lá. Se a gente não tem um projeto para defender, o que a gente está fazendo lá? E isso que para mim cria um 2023 muito mais trabalhoso e muito mais assim de estudo, de eu sentar, pegar temas que eu não fazia ideia que existiam, estudar, destrinchar também para ser justa em todos os questionamentos que a gente levanta. E ver assim que no final das contas a gente vai ter muito brilho e pouco pão. Muito alvoroço e pouca consistência. Você vê os servidores adoecendo, os servidores públicos ficando doentes por conta de perseguição. Você vê uma alimentação sendo fornecida para o hospital municipal completamente insalubre, cozinhada num espaço completamente insalubre. Pouca gente sabe que essa cozinha que fornece alimentação para o Raul Sertã fica dentro da garagem da FAOL. E aí a gente já tem também a outra questão do aumento da passagem. A gente vê uma diminuição do pagamento do subsídio, né, que a prefeitura fazia, aí aumenta para a população, aumenta para o povo. E era muito ferrenho ali no combate, né, no enfrentamento das questões do transporte público, e hoje a gente vê que mais atrapalhou do que ajudou. A gente está vendo uma cidade colapsando, muito por conta da gente não ter perspectiva de um governo que promove algo diferente. Faz mais do mesmo, mantém as coisas funcionando como antes, mas coloca tudo num embrulho muito bonito e tem muita gente sendo enganada diante desse embrulho. É uma situação complicada mesmo, a gente percebe isso porque, na verdade, é o caso que você citou da Nova FAOL, por exemplo, você citou a cozinha, mas também citou o aumento da passagem. A questão da Nova FAOL, por exemplo, era uma promessa, vamos resolver. Aí veio aquela situação toda de Itapemirim, vamos resolver com Itapemirim, a empresa como se a empresa já tivesse ganho a licitação antes da licitação acontecer. Sim. E aí, na verdade, era só um CNPJ, era um papel, né, que qualquer pessoa com R$1.000 vai a um contador e abre uma empresa. E não havia nenhum fundo de verdade naquilo ali, e teve que existir uma CPI para poder apurar o caso. Quer dizer, também com mais gasto do erário público, querendo ou não, e agora uma passagem com um acúmulo, um aumento de acúmulo de readequação. Acho que é importante a gente esclarecer isso, Mayara, porque quando as pessoas falam que a passagem aumentou, aquilo não é o aumento. O que foi dado não é o aumento, ela aumentou de fato. Né? O valor aumentou, era um, agora é outro. Só que aquilo ali é uma adequação para reequilíbrio financeiro. Isso. Não significa reajuste real, não significa o aumento, igual a Águas Nova Friburgo, por exemplo, tem um contrato com a prefeitura que anualmente tem um reajuste, que é calculado em cima de índices, como o IGPM, como o INPC, né? Com índices. E existe um aumento, como você faz com o salário mínimo, que você dá o aumento da inflação e mais um ganho real de X. Sim. No caso da passagem, não chegou ainda. Então, você que é usuário vai pagar um valor e a prefeitura vai pagar o restante do valor. Mas
como dito pelo colega que senta próximo de você aqui no plenário, Marcinho Alves, o vereador, na verdade, esse primeiro aumento já foi dado no ano passado, quando a prefeitura aumentou o custo do que ela arcava. Sim. E agora ela está aumentando mais ainda. Mas, se o dinheiro da prefeitura é a arrecadação dos impostos do friburguense, na verdade... A gente está pagando. Você está pagando do mesmo jeito. Uhum. Não mudou nada? Sim. E sem um aumento real. Você compreende? Porque para a população fica mais nítido que, por exemplo, é como se a gente estivesse pagando a menos pelo serviço que a gente tem, pelo serviço que é prestado pela empresa. É como se a gente estivesse aí pagando menos pela diminuição de ônibus, menos do que deveria pelo número também de rotas diminuída. É como se a gente estivesse pagando menos daquilo que a gente já acha ruim. Então, para a gente pagar o que está circulando hoje, teve esse aumento, né, no valor da passagem. E ainda assim, não vai poder se cobrar um aumento da qualidade do serviço, porque nós estaríamos aí pagando pelo serviço que já é prestado hoje nos moldes que funciona hoje. Parece confuso, mas é exatamente o que a Maiara explicou. Porque já teve falas de vereadores aqui, por exemplo, colocando isso. Agora que estamos pagando mais caro, pelo menos vamos cobrar uma melhora. Não existe isso, porque não existe, porque na verdade isso aí não procede, porque se é um reequilíbrio econômico-financeiro, é um reequilíbrio econômico-financeiro diante da planilha que foi apresentado com o que está rodando hoje. Não existe nenhuma previsão de investimento, de compra de ônibus. Isso aí seria surreal. Seria a gente falar aqui da passagem a chutes largos aqui custar R$8, porque sim. Não tem cabimento falarmos sobre isso. Não existe isso. E aí, a grande questão que a gente tem nisso tudo é que ninguém aqui é contra o pagamento do subsídio, ninguém aqui é contra que a prefeitura vá lá, contra a realidade dos fatos, né? Um orçamento adequado e que consiga pagar essa empresa, né, que circula aqui. E eu acho que a gente precisa rebobinar também um pouquinho, porque a gente sonha, né, com até a possibilidade de uma nova empresa circular na cidade. Só que as licitações que vêm sendo puxadas, né, isso é histórico em Nova Friburgo e todo mundo sabe disso, é muito difícil que outra empresa venha, é muito difícil que outras empresas estejam aí também concorrendo. E a que veio foi Itapemirim, teve um entusiasmo, uma condução péssima de tudo como aconteceu, de como poderia ter fiscalizado para que a gente não caísse naquilo, precisou da Câmara intervir, mas enfim... Se nós não temos outra empresa interessada no certame, que pelo menos nós tenhamos aí uma responsabilidade de fazer um orçamento que consiga garantir que essa empresa trabalhe minimamente bem. E aí, pensando também, né, para a população, entregar uma qualidade para a população, dentro da responsabilidade do poder público. Aumente esse subsídio, diminui o preço da passagem, a passagem que o passageiro paga mesmo, né, ali no preço final. Vamos tentar fazer com que o impacto seja o menor possível. Ninguém aqui é contra o subsídio, ninguém é contra que a prefeitura tenha aí essa responsabilidade dentro do orçamento de aumentar, de pagar 1 milhão, de pagar 2 milhões, mas que nós tenhamos um serviço que atenda a população, atenda o povo. Ninguém é contra isso. A gente tem prefeituras e mais prefeituras, algumas no Brasil, enfim, que pagam a totalidade, né, desse valor da passagem para que o contribuinte não pague mais uma vez essa passagem. Diferente do que acontece aqui na grande maioria, em Friburgo é um exemplo disso. A gente paga um imposto que vai subsidiar essa empresa, né, que vai dar o recurso lá, e aí a gente vai ter um preço final para, né, comprar o bilhete, né, antigamente a gente falava assim, e a gente vai pagar de novo esse valor, né, dentro da passagem. E aí a grande questão é que não existe uma vontade política ou uma vontade administrativa de reduzir esse gasto para a população. Olha só, a dívida que parecia que a dívida que foi calculada que a prefeitura teria com a nova FAOL estava beirando ali os 7 milhões. 7 milhões, isso aí. E aí a gente vai ter um Natal de 6 milhões. Você preferia ver luz ou ter uma passagem mais barata? Que no final das contas é isso. Sim. E aí, assim, tem uma galera que fala, Maiara, verba carimbada, não pode tirar dali para colocar aqui. A gente votou aqui nessa Câmara 80% de remanejamento. A gente deu confiança para o prefeito fazer aquilo, né, que era sensato. Mas, infelizmente,
ele não pediu para seus secretários de turismo, seus secretários de cultura, enfim, ou ele não permitiu que esses secretários colocassem um orçamento que desse conta de um bom serviço durante o ano para colocar esse dinheiro em outros lugares. E aí, quando ele quis fazer, né, esse evento de final de ano, que eu acho que é importante ter, mas eu gostaria que a gente tivesse aprovado na Câmara, né, tendo aí noção que seria dessa forma, ele tira da iluminação pública, ele tira das manutenções da sua rua para colocar num evento de Natal. Então não é uma verba carimbada, não é uma verba direcionada, é uma verba que ele pegou de um lugar e colocou em outro. E esse lugar que ele tira é um lugar essencial para o bom funcionamento da cidade. Isso que é triste. Ninguém aqui está contra os artistas, ninguém está aqui contra o secretário que vem desenvolvendo um trabalho brilhante dentro da pasta do turismo, que vem se esforçando e fazendo a diferença para a nossa cidade. Isso é muito importante. Para mim é muito importante que as crianças que saem da periferia venham e vejam, né, tudo isso muito bonito, que tenham a oportunidade de ver um Natal incrível. Mas eu gostaria que a gente tivesse, né, essa verba específica para isso e não tirasse aí das prioridades que a gente também tem no município. E aí tem aquele embate do Carnaval e do Natal e tudo mais. A diferença é que o Carnaval tem orçamento próprio. A gente já se programa quando vota no final do ano para o ano seguinte, né, um ano que vai vigorar, já vota esse orçamento direcionado, pensando que ele não vai aí, né, ser nem 0,5% de um orçamento da saúde. Não vai ser nem 1% do orçamento da educação. A gente sabe muito bem que a gente está votando aqui porque a gente sabe qual é a prioridade do nosso município. Em 2022, o orçamento da saúde foi 175 milhões. 6 milhões não faria diferença, né? Por assim dizer. Mas a grande questão é que você está sem... Eu fiz isso, né, durante esse ano. Eu andei em 60%, 70% de todos os postos de saúde do nosso município. E é crasso, você chega lá, não tem uma amoxicilina para uma pessoa que precisa. A gente tem defasagem de medicamentos de hipertensão, que é uma das maiores patologias assim, mais difusas, né, dentro da nossa população. Grande parte da população. E um medicamento barato, né? Barato. As dipironas, que é o clássico, né, que é ventilado aí nas mídias, que falta dentro do Raul Sertã. A gente está cansado de saber. E aí sim, esses 6 milhões faz diferença. Aí sim a gente vai ver que nesse orçamento. E o porquê que esse orçamento gigantesco da saúde não está cumprindo seu papel? O que está acontecendo? Qual é a prioridade desse governo que não consegue fazer com que o básico seja entregue para a nossa população? E aí a gente tem sim que denunciar a política de pão e circo. Tem que denunciar, gente. Porque é incabível, inconcebível. E quando vocês vêm cobrar da gente que está vereando aqui na Câmara Municipal, para a gente ter ciência e ter a responsabilidade de explicar tudo para vocês. Antes de votar qualquer matéria, antes de propor qualquer lei, antes de fazer qualquer iniciativa, antes de fazer as denúncias, a gente tem que estudar para saber o que está falando. E não ficar igual um papagaio na tribuna falando coisas sem nenhum tipo de fundamento. A gente tem que estar aqui com a nossa responsabilidade intacta para poder dar a melhor resposta para a população. E quando a gente vê isso tudo acontecendo da forma que é feita, sem nenhuma responsabilidade pelo executivo, a gente tem que denunciar. E o que você falou é extremamente importante, porque as pessoas batem na questão de fake news de notícias publicadas em internet, televisão, normalmente veículos de comunicação ou profissionais independentes ou pessoas que se acham comunicadores de alguma forma independente. Mas no Congresso Nacional, em Câmara de Vereadores, em qualquer lugar, na minha concepção, o uso da fala pela fala de pão e circo, né, também é uma fake news, sim, porque a pessoa está usando a imunidade parlamentar dela para poder propagar uma coisa que não tem fundamento, Mayara, uma coisa que não caminha para lugar nenhum. E aí um monte de gente, eleitores dessas pessoas ou não, acreditam às vezes e ficam se embasando nisso para dizer que o mundo vai mudar, que aquela situação ali vai mudar, que eles vão reverter, baseado no lúdico, sim, porque nada daquilo ali é real. A gente viveu essa segunda metade do ano ouvindo muita baboseira dentro dessa Câmara Municipal, na tribuna, ouvindo manifestações assim, de falas que todos os canais que regulam isso na internet, que conseguem detectar fake news, já estavam ali explicitando que era um discurso falso e tudo mais. A pessoa ir para a tribuna e insistir em contar mentira. Uma delas foi quando se disse que o governo federal teria tirado o 13º do Bolsa Família. Quando que o Bolsa Família teve 13º?
Parece a correnteza que estourou no sentido contrário do Rio, né? A gente teve em 2019 um pagamento de Bolsa Família no ano 13º, mas foi a única vez que foi pelo Bolsonaro e depois ele não continuou com essa política, sabemos muito bem o porquê. E aí a questão é de ter um grupo que não vai a fundo, que não estuda, que não tem compromisso com a verdade, vai lá, pega uma notícia, manipula essa notícia e ventila isso de qualquer forma para as ruas, né? Quando existe um investimento para a população mais pobre, quando a gente pensa, né, o presidente viajando o mundo, trazendo dinheiro para o Brasil, trazendo recursos para o Brasil, as pessoas ventilando coisas. Então, assim, é muito triste ver o quanto a política se apequenou. Porque essas pessoas se sentem muito livres de ir lá e ter imunidade da tribuna e falar as coisas mais bizarras do mundo e não acontecer nada. E aí a gente vê pessoas que acreditam até no trabalho desse parlamentar, acreditam até no que ele pode desenvolver e, felizmente, são enganadas, porque, assim, é muito simples, eu tenho essa tarefa. Escuto uma coisa que me deixou na dúvida, que eu não tenho tanto esclarecimento, eu vou lá, eu vou pesquisar, vou conversar com as pessoas envolvidas, vou atrás. E isso é muito importante falar, porque esse terceiro ano, acho que foi o ano que eu mais sofri com fake news, de pessoas usando o meu nome para espalhar as coisas mais fantasiosas e mais absurdas do mundo. E, assim, me deixa triste porque muitas pessoas que entram em contato com essas notícias falsas não vão a fundo para descobrir se é verdade ou não. E aí coloca a gente no mesmo balaio de um grupo político, enfim, que a gente não se orgulha. E isso pra gente, assim, tem que ser um compromisso, porque às vezes a gente deixa pessoas num lugar solitário que poderiam estar desenvolvendo um trabalho interessante para a população. A última agora é que encontraram uma gêmea minha na cidade, né? Essa aí é nova. Nem tão gêmea. Uma moça muito parecida. Na verdade, eu não acho nem que ela seja parecida. É uma mulher negra com black power. E aí muita gente, Maiara Felice, estava na cachoeira segunda-feira à tarde, fazendo lazer, né? Indo para se refrescar. E, assim, eu gostaria, né, de ter me refrescado aquele dia, mas eu estava trabalhando, estava lá em Baixada de Salinas, fazendo conversa, que o mês da consciência negra pede isso, né, fazendo palestra com essas pessoas, né, falando sobre a consciência negra, falando sobre Zumbi dos Palmares, Dandara, e foi o dia também que eu tirei para chamar os homenageados da nossa sessão solene para virem para a Câmara, né, eu estava dando notícia que eles seriam homenageados aqui na Câmara Municipal, e aí depois de um dia cansativo, na verdade metade de um dia, né, que eu tive acesso a essa informação no final da tarde, descobri que uma pessoa que sabia que não era eu, ele sabia que não era. Ventilar uma coisa dessas, assim, meio que para desmoralizar e tudo mais. Aí a gente fica naquela reflexão, né, e justamente pensando no mês da consciência negra, que para essas pessoas pretas é tudo igual. Imagina pra menina abrir um grupo de WhatsApp, que todo mundo tem, né, hoje em dia, um grupo de WhatsApp de notícias, e ver a imagem dela sendo vinculada numa fake news. Eu, pessoa pública, né, eu aprendi embaixo de muita pancada que essas coisas vão acontecer com determinada frequência, justamente também porque eu não fujo de debate, não fujo de pauta polêmica e tudo mais. Mas imagina para ela, uma anônima, uma cidadã que quer ter aí sua privacidade, ver a imagem dela, a figura dela circulando em grupos e grupos de WhatsApp. Agora imaginem outras garotas que têm black power, que são mulheres pretas, que alguém pode olhar de costas e confundir comigo, passarem pela mesma situação. E eu gosto de dar ênfase para isso porque incomoda, gente. Incomoda, porque quantas vezes a gente precisa se afirmar num lugar, dizer, para acertar o nosso nome, para dizer que a gente merece estar nos lugares e ao mesmo tempo as pessoas colocarem todo mundo no mesmo saco e se vira, né? E tem essa é um dizer até popular brasileiro que a gente escuta com muita frequência, que preto é tudo igual, tanto faz. E não vi nenhuma página pedir desculpa pra garota até agora. Porque essas pessoas ventilam isso de qualquer forma, querendo atingir, né, a gente, querendo desmerecer o trabalho que a gente desenvolve, dizer que é tudo a mesma coisa, que não quer trabalhar e tudo mais. E a gente vem demonstrando isso, apresentando o nosso trabalho de forma recorrente na tribuna, de forma recorrente nas nossas redes sociais, mas essas pessoas querem, em algum momento, né, dizer que não. E aí
não tem compromisso também de voltar atrás e dizer, olha, nós erramos, olha, foi um equívoco, não é isso, ninguém tem um compromisso disso. E aí eu já tiro qual que é o bom profissional e o qual não é, né? Essa questão do orgulho ferido, né, ele é impressionante como as pessoas perderam a referência de simplesmente falar, olha gente, vocês me desculpem aqui, me equivoquei. Às vezes até não estou propagando uma fake news, mas foi sem querer. Realmente acreditei que fosse, olhei, me confundi. Você me desculpa? Não tem. As pessoas elas não têm isso. Eu fiz, daqui a pouco é outra notícia e eu publico de novo, outra coisa qualquer, e aí deixa para lá, porque eu não posso me diminuir perante você. Mas quer dizer, eu posso diminuí-la, mas eu não posso... Essa é a falta de empatia, é a falta de nível de consciência de homem médio, né? De pessoa média, né? E uma coisa que eu observo muito, porque eu consumo muitas notícias também, e que eu percebo, é que jornais de credibilidade, comunicadores de credibilidade, sempre que acontece algo desse sentido, vão lá e publicam erratas. Vão lá e voltam atrás. Sim. Vão lá e pedem um tempo na TV e reformula a coisa. E não é feio isso. Na verdade, isso é natural. Quando eu observo esse tipo de postura, eu vejo uma grandiosidade muito maior, né, nos profissionais que têm essa atitude, assim. Porque errar é humano, gente. Propagar uma fake news, qualquer um de nós está sujeito. A diferença é que se a gente descobrir que é uma fake news, a gente tem que voltar atrás e pedir desculpa a quem se sentiu ofendido ou quem teve a imagem vinculada de forma indevida. De fato, e isso hoje em dia está muito difícil, né? Está muito difícil. Mayara, vamos falar agora aí do seu alinhamento com o governo federal, sua parceria aí, André Siciliano, a gente sabe que vocês têm uma proximidade muito grande. Sim. O André fez um trabalho incrível na Alerj durante muito tempo. Sim. Um presidente da Alerj muito querido por todos. Ele conseguiu uma coisa muito difícil, é ser querido pela direita, pela esquerda, pelo centro. Sim. Né? E é julgado por isso, tá? Ele conseguiu, inclusive até hoje consegue fazer em Brasília, né? Fazer uma articulação incrível. Ele não carrega essa coisa. As pessoas conversam com o André Siciliano, não conversando como se fosse um petista, porque as pessoas não tem como ter nele esse conceito, porque ele é um André Siciliano filiado ao PT. Pactua com o raciocínio, discorda de alguns, se coloca, consegue conduzir. Ele não tem o estigma da divisão política. E isso, eu acho que dessa forma dele, outros políticos poderiam aprender com ele, tanto de esquerda, direita, centro, etc, porque, na verdade, é uma questão de diplomacia, né? É como se você conversasse com alguém, uma liderança do PL, vamos colocar hoje, que são os dois grandes opositores, né? Uma liderança do PL, e que você não o chamasse de direitista ou extremista ou qualquer outra coisa. É difícil você achar essa figura do André Siciliano em outro local. Em outros lugares. Mas existem alguns, assim, que eu acho que... Benedita da Silva. Ele é uma liderança, é quase um lugar ecumênico da política, né? Outros engraçados você falar isso, porque estavam mencionando, estava uma conversa de amigos, e as pessoas estavam falando sobre políticos. Aí eu mencionei a Benedita. Aí estavam falando sobre governadores do Rio de Janeiro. Aí falaram sobre governadores, eu falei, pessoal, olha só, a gente não pode esquecer da Benedita, não. Benedita. Eu falei, Benedita, governadora, 2 vezes, não pode esquecer dela, não, deputada. Gente, Benedita da Silva... É uma referência. Ninguém pode, assim, o trabalho dela é incrível, porque o trabalho dela é um trabalho, abre aspas, silencioso, mas que fala com todo mundo. Sim. A Benedita é uma coisa, ela não precisa da ascensão midiática, nem quando era governadora ela fazia isso. Sim. Ela não precisa da ascensão midiática, por exemplo, o Lindbergh já precisa. O Lindbergh precisa de um empurrão da mídia, ele precisa estar na notícia, ele precisa. Tanto que ele já teve altos e baixos. A Benedita é o que você falou. É uma cadeira. Reserva que ela vai chegar. A Benedita. E ela é incrível, né? Eu não a conheço pessoalmente. Nossa. Né? Eu não a conheço. Um beijo, vó. Ela é... No lugar de figura histórica, né? Tem muita gente que gosta só de enquadrar a Benedita nesse lugar. Vamos pensar aí. A primeira vereadora negra do Brasil, estado do Rio de Janeiro. Vamos pensar deputada da Constituinte. A mulher estava lá. Estava trabalhando lá, 82 anos, construindo. Vocês pensarem que em seus plenos 80 anos, Benedita coloca
para o Brasil a Lei Paulo Gustavo. Vocês têm noção? Distribuição de renda, fomento da cultura, 80 anos. Tem gente de 20 que não faz metade. E aí tá ali produzindo com uma qualidade e uma expertise, e uma força e uma constância, que eu aprendi a amar essa palavra, porque na política tem muita gente que às vezes chega eufórico, que eu vou fazer acontecer, e esfria e acabou. Não. A constância é importante porque a gente precisa continuar, a gente precisa seguir em frente, a gente não pode parar, a gente não tem o luxo de parar, porque a gente está falando de garantia de direitos, e foi uma frase que eu usei muito nesse ano de 2023, garantias de direitos. E Benedita tá lá, nesse lugar, sabe? Produzindo para o Brasil, né? Acolhendo. A gente teve uma vitória recente de ter, na história, a primeira bancada de negros e negras dentro do Congresso. Isso é gigantesco, é um grande feito. E quem estava lá? Qual foi a única deputada do PT antes de 2022? Benedita da Silva estava lá, sabe? E pra gente é um orgulho, a nossa mais velha, que produz e que trabalha e que acolhe a gente, né? Quando eu chego pro PT eleita, né? Benedita tem um cuidado e um carinho tão grande de me acolher, de me abraçar, de cuidar de mim, de botar assessoria de olho aqui para ver como que a Mayara tava, e nos momentos mais difíceis da minha vida parlamentar, era a Benedita que estava ali mandando mensagem, que estava acompanhando os meus processos. Então é você olhar para esse lugar e se ver representada por alguém que, além de tudo, de ser essa potência toda, é humana. A minha única tristeza é que eu não vi Benedita presidenta. Uhum. A minha única tristeza é ver que toda essa força, tudo isso, ainda não foi contemplado no lugar que merecia estar, sabe? E falando das figuras do PT, né, e a nossa relação com o governo federal, a gente tem a retomada do desenvolvimento do nosso país, e a região serrana do Rio de Janeiro não pode ficar fora disso. A nossa briga, isso foi ventilado até na nossa inserção de televisão, né, que é colocar o interior, a região serrana do estado do Rio de Janeiro no mapa e com reconhecimento. E aí o presidente Lula, junto com os seus ministros, traz presente o PAC pra gente, a possibilidade dos nossos municípios, da nossa cidade, colocar os seus projetos, aquilo que mais anseia, as suas maiores fragilidades, para que a gente tenha orçamento para fazer. Você imagina 342 bilhões no estado do Rio de Janeiro. É um presente, é uma articulação que vai do vereador, do militante, da base social até o presidente, gente. Isso é uma corrente de muitas mãos. O PT é um partido que tudo é decidido no voto. O menor vota. E o voto dele tem o mesmo peso que o voto do presidente. Se você não tiver a maioria, sua ideia não for a mais exaltada, não vai para frente. E isso pra gente é tão interessante, porque é uma corrente que a gente vê que quanto mais a gente bota energia, mais bota gás, as coisas começam a acontecer da forma que a gente sonha, da forma que a gente acredita, né? Mas para além disso, é como a gente precisa, e pensando a figura do André Siciliano, dialogar com aqueles que não pensam igual a gente. Quando a gente faz a possibilidade dos municípios apresentarem seus projetos, a gente está falando que todos os prefeitos e seus secretários vão precisar pensar, organizar e encaminhar esses projetos para que chegue a política pública no município, chegue o orçamento. E a gente está falando de transporte público, a gente está falando de pavimentação, mobilidade urbana, a gente está falando de creche, criação de creche, espaços de esporte, a gente está falando sobre cultura dentro das comunidades, a gente está falando de uma possibilidade gigantesca de coisas. E se o prefeito, que hoje, né, ele está sem partido, né? Ele tá, mas tem a articulação, né? O chefe de gabinete dele hoje é presidente do União Brasil. E também houve agora a tomada do PL aqui em Friburgo por parte do presidente Johnny Maio. Do prefeito Johnny Maio, perdão. Não, ele não está afiliado, mas tem um compromisso assumido com o MDB também. Tá vendo um cara ali completamente num campo de direita, tem secretário de extrema-direita, e tem um povo ali mais de centro-esquerda, centro-direita, enfim. É uma coisa não muito definida, mas ainda assim a mentalidade do prefeito, o vídeo, a campanha que ele fez, né, para o ex-presidente,
que atualmente está inelegível, né, se coloca no lugar de direita. Então, é o convencimento desse prefeito, convencimento que a gente precisa levar esse prefeito para que ele coloque projetos de lei, coloque projetos para participar aí do PAC, para que o orçamento chegue em Nova Friburgo. Independente dele ir para Brasília e não querer nenhum diálogo com o nosso governo, né, que é um governo petista, a gente ainda assim quer ver a nossa cidade crescendo, ainda assim a gente quer ver as coisas funcionando. Isso porque independe, né? A gestão pública não pode depender da vontade, da opinião partidária de ninguém. Exato. Pelo menos não deveria, né? Apesar do Johnny Maicon fechar as portas para os vereadores que apontam o que precisa melhorar na cidade, né? Apesar dele ter essa postura infantil de não querer dialogar, de não querer isso tudo, a gente continua tentando os contatos, continua apontando os caminhos, continua, né, demonstrando o que precisa ser feito. Óbvio, né, que a gente vai observar coisas absurdas e a gente precisa falar que é absurdo e o quão absurdo é. Mas ainda assim apontando o que precisa fazer, qual é a possibilidade, o que a gente tem aí para enfrentar, mas enfim, né, a gente não pode contar com maturidade de todo mundo. Mayara, a gente chegou ao fim do nosso programa de hoje, quero agradecer demais a sua presença aqui, esse bate-papo maravilhoso, sempre um prazer muito grande conversar com você e você pode se despedir do pessoal de casa. Bom, gente, a gente vai falando, né, Denis? A gente vai conversando, a gente vai entrando em temas importantes e acabou que a gente não falou sobre os projetos, né, que a gente colocou aqui na Câmara durante esse ano, quais foram as nossas audiências públicas, onde a gente se debruçou, o que a gente fez. Mas eu queria convidar vocês para conhecerem todo esse trabalho de 2023 lá nas nossas redes sociais. Vocês vão digitar Mayara Felício, vocês vão me achar, vocês podem ficar tranquilos, que lá tem um acervo bem grandão de tudo que a gente propôs, né? Pensando a saúde da população negra e suas especificidades. A gente versou sobre o direito de ser mãe aqui em Nova Friburgo. A gente tem projeto de lei também, né? E colocando conscientização sobre o que é, né, racismo e preconceito recreativo, pensando o caso daquele menininho que foi, né, humilhado dentro de uma unidade escolar. A gente tem aí também leis de visibilidade, da diversidade. A gente tem projetos que vão versar também sobre a qualidade de vida da nossa população, pensando a sua saúde, pensando suas dinâmicas. As nossas fiscalizações também estão todas postas lá, né, as vagas em creche que a gente se coloca também. E sem falar que essa parlamentar esteve ativa durante todo esse ano em uma CPI que investiga fraude dentro do laboratório do Hospital Municipal. Isso levou bastante tempo da nossa atuação, mas para um lugar muito importante, que é direcionar, né, saber se está havendo desperdício ou negligência do orçamento público e se houve realmente corrupção ali naquele caso. Isso é muito importante para a nossa população e a gente não poderia, né, deixar isso à deriva sem acompanhar de perto e sem dar os devidos encaminhamentos. Eu quero deixar aqui, só pesquisar lá, Mayara Felício, que vocês vão ver toda a nossa atuação desse ano de 2023 e também aproveitar para dar um beijinho e desejar aí um Feliz Natal. Não sei quando vocês vão estar vendo essa entrevista, mas um Feliz Natal, um ano incrível para a gente, 2024, que os nossos sonhos possam se realizar e o sonho de uma Nova Friburgo mais preparada para nossa população, né, e uma cidade que a nossa população tanto merece, venha com todo o vigor e com a participação do povo, porque sem o povo a gente não vai a lugar nenhum. Mayara, obrigado, viu? A vocês aí de casa, muito obrigado pela sua audiência, companhia e carinho. Tenham todos uma ótima noite e até a próxima. Olá a todos que nos assistem, muito boa noite. Falamos direto dos estúdios da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo, nesse programa do recesso parlamentar, finalzinho do ano de 2023, chegada de 2024. Recebendo hoje aqui nos nossos estúdios, com imenso prazer, o meu amigo e vereador José Carlos Schwalb. Vereador, seja muito bem-vindo. Bom dia, população friburguense. Quero
agradecer o convite do meu amigo Denis, TV Cidade, que faz um excelente trabalho aqui na Câmara. Obrigado. E população friburguense. Pode ter certeza que esse vereador aqui de 3 anos, primeiro mandato, estará sempre lutando por melhor qualidade de vida para a população friburguense, visitando bairros e qualquer demanda que vier a beneficiar aí qualquer bairro, qualquer distrito, pode procurar esse vereador aí que estaremos juntos nessa luta. Vereador, vamos começar falando aí sobre esses 3 anos, né, de Câmara Municipal. A gente pegou um 2021 meio conturbado, aí, pandemia, muito tumulto. A gente pegou um 2022 tumultuado na política nacional, né, o senhor muito atuante nessa questão aí. Se fixou com o seu posicionamento, se fixou com o grupo político, e agora 2023 um ano não menos corrido, né? A gente já está falando de 2024 de eleições. Faz aí pra gente um apanhado desses 3 últimos anos. Denis, a gente que é vereador de primeiro mandato, que chega na casa conhecendo como que funciona a Câmara, primeiro ano foi mais a conhecer como que funciona o parlamento, visitando os bairros e distritos para buscando as necessidades e tentando buscar o melhor para a nossa cidade. A gente veio avançando bastante nesse trabalho, graças a Deus deu muita visibilidade e no ano seguinte já o Partido Republicano Brasileiro, PRTB, a qual faço parte, falou assim: vereador, pelo seu excelente trabalho que você tem feito na Serra, na região serrana, não é que a gente precisa de você para participar das eleições, até para fortalecer o PRTB. No primeiro momento, eu até busquei outros amigos aí da região dos Lagos para tentar compor, para falar assim, assume no meu lugar essa campanha aí, porque para mim vai ser difícil, eu estou começando agora. Eles falaram, você está com um excelente trabalho e pode ter certeza que o PRTB vai se sentir muito honrado com sua candidatura. A gente veio buscando alguns aliados, eu que faço parte da direita de Nova Friburgo, com maior orgulho, apoiei o presidente Bolsonaro, a reeleição de Bolsonaro, o governador Cláudio Castro, e tive uma parceria também com o deputado Hugo Leal. Hugo Leal, que no primeiro momento aqui em Nova Friburgo passando por um caos na saúde, não só Friburgo, mas o Brasil todo devido à pandemia. Ele falou assim, vereador, que eu posso ajudar lá na nossa cidade, enviar uma emenda para lá de R$2 milhões na hora que você mais precisava. Aí eu falei, tem que apoiar um deputado dessa qualidade, até porque eu já era muito próximo pelo trabalho que o Hugo Leal representa no Brasil, porque o Hugo Leal é autor da Lei Seca, que todos conhecem aí. Quantas vidas foram salvas depois dessa lei aí que completou anos, aí, ano passado? Eu até tive o prazer de elogiá-lo aqui na Câmara. E tive uma votação sem nenhum fundo eleitoral, que o partido PRTB não tinha. E também abriu mão, aquela parte que lhe cabia, que era muito pequena, ele abriu mão e eu também fui a favor. Eu falei que dinheiro de campanha tem que ser voltado para a saúde, para a educação e não para campanhas políticas. Fiz a campanha de peito aberto, só com meus assessores aqui na rua, onde que a gente via milhões e milhões, né, nessa eleição aí de deputados e presidente. E esse vereador aqui era só do boca a boca, é uma opção nova aqui para Nova Friburgo e região serrana, sem tempo de TV, só no oba-oba e amizade, mostrando o trabalho e buscando o melhor para a nossa região serrana. E eu tive uma votação muito suficiente e que o partido me agradeceu muito. Sua votação foi, na maioria, aqui em Nova Friburgo mesmo, né? Então, eu me refiro a isso por causa da questão do colégio eleitoral. Né, porque o senhor passando por esse, digamos assim, né, o senhor fazendo um teste de como andava o seu mandato, se candidatando e tendo uma votação bacana para deputado, a gente pensa assim, nessa dificuldade toda da articulação política para 2024, o vereador já consegue ter uma noção de se manter, né? Eu acho que é uma eleição muito diferente, né? Claro. Uma eleição de vereador é aquela eleição que você procura ali no seu bairro, na sua rua, tem 1, 2 candidatos muito próximos. Às vezes na própria família se divide, né? Que vem às vezes candidato, tios, sobrinhos, mas eu acho que eu saí com uma votação muito expressiva, até porque
A gente sabe que a eleição de deputados, se você não tiver um fundo eleitoral muito forte, não vai. É muito difícil. Não vai. Chegar a 4 mil votos só na amizade e mostrando o trabalho, que queria o melhor para a região serrana, eu acho que foi uma vitória. Não tenho dúvida. O senhor acha, mas eu não tenho nem dúvida. Até porque eu tive um problema com minha sogra, que trabalhava, era funcionária pública do Raul Sertã, que ela teve um problema sério de saúde, veio a falecer nesse período, 15 dias das eleições, e minha mulher, Simone, que é professora da rede municipal, ou seja, ela se dividia para dar atenção na mãe e eu tinha que ficar com os garotos. Ou seja, não tivemos nem tempo de fazer campanha nem aqui dentro da cidade. Foi mais tipo uma campanha muito em cima da hora, mas o pessoal, aquele olho no olho, sabia da confiança e que me deixou muito envadecido e engrandecido com esse carinho que essa população me demonstrou nesse período. E o senhor fez uns movimentos aqui em Nova Friburgo de muita repercussão. O senhor recebeu aqui na Câmara Daniel Silveira, o senhor recebeu o Carlos Jordi, né? Isso diante de... E o senhor tem uma peculiaridade muito bacana, que é o seguinte: muita gente tenta polemizar a liderança da direita. O senhor não, o senhor faz o seu movimento muito natural, o senhor diz o seu posicionamento, se posiciona e ele não faz questão nenhuma de dizer que é o líder de movimento algum, e sim que faz parte do movimento. Até porque o conservadorismo em Nova Friburgo aqui, somente essas cidades aí de interior, é muito voltado ao conservador. Eu que fui nascido e criado dentro de igrejas, voltado à família, eu não poderia ser diferente de lutar por essa bandeira. Por isso que eu sou um conservador. A direita já me viu nessa direção, que eu sou um candidato da direita de Nova Friburgo, nunca escondi, porque eu poderia ter aqueles candidatos oportunistas que querem votos de ambos os lados. Eu não me posicionei pela direita e fiz um movimento aqui 16 de maio, convidei a direita, né, até porque a gente estava já no período pré-eleitoral. Tive aí várias autoridades aqui presentes, deputados Luiz Lima, deputado Jordi e vários outros que não puderam estar presentes, mas veio Daniel Silveira, que teve uma votação também muito expressiva para o Senado Federal, e vou lutar sempre pela direita no que eu acho que é o ideal para a nossa nação. Tenho certeza, respeitando a posição, porque esse vereador que respeita, mas jamais vou abaixar a cabeça dos meus ideais, dos meus princípios, e sempre lutando melhor, não só de Nova Friburgo, mas do nosso país. Porque tenho 2 filhos, a gente tem que buscar o melhor para eles. Sem dúvida. Vereador, vamos falar agora sobre uma questão polêmica da cidade, que a gente está vivendo um momento muito difícil relacionado ao transporte público, né? E o senhor, como representa aí o 5º e 7º distrito de Nova Friburgo, a gente também tem muito problema entre São Pedro da Serra e Lumiar nessa questão, que atrapalha em tudo, né? No dia a dia, na economia da cidade, enfim, na situação da educação. Como é que o senhor vê isso? Quero até deixar que eu tenho, claro, uma aproximação muito grande com o 5º e 7º distrito, com o 4º distrito de Amparo, Conselheiro, mas devido à distância lá do pessoal que sofre muito com o transporte público, a gente vê isso com uma expectativa de melhoras, mas a gente sabe que hoje o transporte público não é como funcionava 10, 20 anos atrás. Exato. Hoje o transporte por aplicativo veio e mudou completamente, né, o transporte público municipal. Nós estamos aí vendo em São Paulo hoje que está uma greve, né, acontecendo lá de metrô. Vários setores de transporte no Brasil inteiro. A gente vê várias empresas aqui fechando e nenhuma empresa hoje do Brasil funciona sem um subsídio. Né? Umas menos, outros mais, mas sem chance sem subsídio nenhum transporte público é favorável. E essas cidades, o pessoal buscava, não, a gente tem que acabar com uma passagem única, com valor único, mas a gente sabe que esse pessoal que trabalha mais distante para chegar aqui na cidade vai encontrar muita dificuldade. Você imagina uma pessoa que trabalha em São Pedro da Serra ou Lumiar, ou seja, que moram lá e trabalham na cidade, ou o pessoal de Campo do Coelho, 3º distrito, eles vão ter muita dificuldade, até porque o empresário, na hora de contratar, ele tenta buscar o funcionário mais barato, para que tenha lucro, né? Claro. E busca, e essas pessoas vão ter muita dificuldade. A gente vem avançando com o governo, buscando uma melhor solução. Sei que não é fácil. Se não tiver uma parceria entre o município e o transporte público municipal, vai ter muita dificuldade. No primeiro momento, o pessoal estava pensando em fazer o transbordo, que eu vejo com muita preocupação, até porque você imagina uma pessoa que mora em Rio Bonito,
esses lugares mais distantes, quando sair na RJ, ali aguardando um outro ônibus, né, para fazer a tal baldeação, o transbordo, começa a chover, ou ter algum problema de saúde. Sem nenhum local seguro de alocação, né? É difícil. Mas o município tem que dar uma resposta, porque tem que ter uma qualidade melhor. Nós estamos aí com uma FAO aqui que tem vários anos que a gente não vê melhores na condição do transporte. Uns ônibus já bem deteriorados, né? A gente vê, você pode andar aí por várias regiões e que você vai ver ônibus quebrados na nossa cidade. E eu tenho certeza que o prefeito Johnny Michael está fazendo o possível para ver o melhor para o transporte público, e esse vereador aqui não vai ficar de fora, vai conversar com o prefeito, conversar com a FAO. Eu também tenho uma relação muito boa lá com a FAO, para tentar, né? Porque tem que ter diálogo entre a empresa e o município. Quem ganha com isso é o munícipe, é o passageiro que utiliza todos os dias. Não, sem dúvida. Vereador, vamos falar um pouquinho agora sobre esses 200 anos da colonização alemã. O senhor que liderou aqui uma belíssima sessão solene, também em homenagem a isso. A gente vê um movimento grande da colônia alemã em Nova Friburgo, muito grande, e é um movimento grande e constante, não é só comemorativo em datas específicas, ele é grande e é constante, né? Sim, a gente sabe que a colônia, o que representou para Nova Friburgo, e ano que vem a gente está se preparando aqui para o bicentenário. Quero mandar até um abraço aí para Edmilson, que é presidente da colônia, e desde o primeiro momento ele me buscou, viu meu empenho com relação, até porque a gente é descendente, né? E eu já fiz uma emenda para a gente buscar recursos, preparando para 2024. Tenho certeza que faremos uns festejos aqui maravilhosos, ficar marcado aqui no cenário de Nova Friburgo. A gente está pensando em muitas festas, porque o alemão é típico de festa. Você fala em festa alemã, já pensa em chopp, já pensa em churrasco, já pensa essas coisas, mas eu acho que essa colônia alemã não pode passar em branco esses 200 anos, e tenho certeza que a comemoração não será só na data, não. A gente vai ver se prolonga aí de janeiro até o possível, até o final do ano, aí porque tem muitas famílias alemãs que representaram e representam os friburguenses aí muito bem. Com certeza. Vereador, a gente está chegando no final da nossa entrevista aqui. Eu quero que o senhor fique à vontade para se despedir do pessoal aí de casa. Primeiro quero agradecer esse carinho maravilhoso que a gente passa aí pelas ruas, vem e recebe esse vereador aqui de braços abertos. Eu participo aí de várias reuniões aí, bairros, distritos, centro da cidade, aqui também, sempre nos movimentos aí da direita, buscando aqui sempre apoio da família friburguense. E quero desejar a todos os friburguenses aqui, com muito amor e carinho, um 2024 aí repleto de felicidades, que tenho certeza melhorias aí em vários setores do município, como a gente citou aí, transporte público melhor, ainda de qualidade, e tenho certeza que o governo municipal, a Câmara de Vereadores e a população de Nova Friburgo é o melhor aí para a nossa população. Tenho certeza que 2024 ainda será melhor do que no 2023, que 2023 a gente ainda pegou um final de pandemia, e tenho certeza que as coisas vão avançando. Quero também, só para dizer também que a gente tem uma parceria muito grande com o governo do estado, governo que investiu muito aqui em Nova Friburgo, quase 200 milhões, o Hospital do Câncer saindo, a obra de drenagem aqui dentro do centro da cidade, e também agradecer ao Pedro pelaquela variante que a gente está prestes a entregar agora em final de dezembro aqui, que tem feito um empenho muito grande, que lá em outubro eu tive várias vezes no Rio preocupado que as obras fossem parar e a população me cobrando. Ele me atendeu super bem, quero a toda a direção da CETESA, que tem feito um trabalho lá muito bom também, e tenho certeza que aquele ali vai se beneficiar não só Lumiar, mas todos os usuários que usam a RJ 142 para chegar às praias, as praias lá se divertindo nos finais de semana, e também os usuários lá da região dos lagos que vêm curtir as montanhas, as serras aí, que tenho certeza que será um grande avanço não só para Friburgo, mas até para os municípios vizinhos que passam pela RJ 142. E mais uma vez, friburguense, um excelente 2024, e conta sempre com esse vereador. Esse vereador aqui vai ter um recesso parlamentar, mas a maioria das vezes o gabinete vai estar ali aberto para buscar as demandas, para a gente tentar fazer o melhor para essa população que tanto merece. Obrigado, vereador, pela sua presença. Eu também vou ficando por aqui. Desde já agradeço aí a sua companhia, a sua audiência e o seu carinho. Tenham todos uma ótima noite e até a próxima.